Alguma vez você já sentiu que para fazer uma mudança mínima no seu código precisava mexer numa infinidade de arquivos, num monte de pasta que você nem sabe direito para que serve? Viu que o seu projeto tem muitas camadas inúteis e que o seu request é só passando de camada em camada sem ter nenhuma lógica acoplada àquela camada específica? Hoje eu vou te mostrar um padrão que pode mudar completamente a forma com que você organiza o seu código. É o Vertical Slice. Se você busca mais clareza, foco e isolamento de funcionalidades, fica até o final do vídeo comigo que a gente vai ver como vai atingir isso com esse padrão. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar sobre o Vertical Slice. Esse padrão propõe uma organização um pouquinho diferente do código do que a gente está acostumado. Vamos ter como base, como ponto de partida, um projeto ou um código organizado com um padrão em camadas, mais tradicional. E se você ainda não tem muita familiaridade, não sabe muito bem do que eu estou falando com relação ao padrão em camadas, clica aqui no card que a gente já tem um vídeo bem detalhado sobre ele. Mas falando resumidamente, nesse modelo os módulos são separados por camadas de responsabilidades técnicas, isso é importante, hein? Como controllers, services, repositories, acesso a dados e o que mais venha a precisar. Isso nos força a navegar por múltiplos arquivos ou pastas para entender ou alterar uma única funcionalidade. O que, conforme nós vimos no nosso vídeo sobre o padrão em camadas, constitui o antipadrão chamado Architecture Sinkhole. Resumidamente, esse antipadrão mostra que um request pode ir passando de camada em camada ali dentro da minha aplicação sem necessariamente eu ter uma lógica acoplada a ela, simplesmente porque eu preciso seguir o padrão e manter as camadas fechadas. Esse é um dos problemas que a gente pode resolver com um padrão que a gente vai estudar hoje, o Vertical Slice. Nesse padrão, ao invés de a gente separar a aplicação em camadas verticais, nós separamos em fatias horizontais, né? Sendo que cada fatia pode representar uma funcionalidade dentro do meu sistema. E cada fatia pode ser configurada ali da maneira que for mais adequada para o meu projeto. Vamos entender agora como que isso funciona. No Vertical Slice, a separação é por intenção, por funcionalidade. Vamos trabalhar com um exemplo aqui de duas funcionalidades, mas que estão atreladas ali a um mesmo conjunto de classes, um mesmo conjunto de entidades. A autenticação de um usuário e a alteração ou gestão do perfil desse usuário. No contexto do Vertical Slice, cada uma dessas duas features, dessas duas funcionalidades, podemos compreender como uma fatia, como uma slice, sendo que dessa forma, cada uma delas pode trabalhar com as classes, com as entidades necessárias para que elas funcionem por completo e isoladamente. Cada slice representa uma funcionalidade completa do sistema e tudo referente a código que está atrelado com essa funcionalidade, controller, validação, domínio, regras de negócio, acesso a dados e o que mais eu precisar. Já podemos ter uma distinção importante desse padrão e de outros padrões que a gente vem estudando e que a gente ainda vai vir estudar. Esse padrão ele é focado na separação por negócio e não na separação por tecnologia, como a gente vem vendo por aqui. E isso muda um pouco como a gente cria e como a gente configura o nosso projeto, os nossos diretórios, como a gente organiza o nosso código de uma maneira geral. E pode trazer também algumas mudanças de paradigmas, com algumas coisas que a gente já está acostumado a trabalhar desde que a gente começou na nossa jornada como desenvolvedor. E um exemplo muito importante que eu vou trazer aqui é a camada de domínios. Desde que começamos a estudar o paradigma orientado a objetos, temos como padrão um modelo centralizado de domínios. Ou seja, temos uma camada de domínios que acaba funcionando para a aplicação inteira como um todo. Isso quer dizer que diversas funcionalidades da minha aplicação, diversos casos de uso, acabam tirando proveito de uma mesma classe da camada de domínios que é centralizada. Isso é bom, certo? Vamos rapidamente fazer uma reflexão sobre o impacto que uma camada de domínio centralizada tem no nosso sistema? Vamos seguindo com o exemplo que a gente está vendo até aqui de gestão de perfil de usuário e de autenticação ou autorização desse usuário na nossa aplicação. Um disclaimer importante aqui, gente, tá? Eu estou usando uma simplificação até um tanto grosseira de modelos do mundo real. Isso é para facilitar a didática e o entendimento do padrão arquitetural, que é o objetivo aqui do vídeo, tá bom?
Então nada de levar esses exemplos aqui ao pé da letra para o mundo real. Imagine que a classe de usuário é a mesma que se usa para autenticar e para alterar o perfil desse mesmo usuário. Ela deve comportar as propriedades e os métodos que fazem parte das duas funcionalidades, obviamente. Assim como deve ter os campos de username e password, também deve ter os campos referentes a perfil, como nome, endereço, redes sociais, etc, etc, etc. E deve ter também toda a lógica envolvida nessa mesma gestão de perfil. Agora imagine que eu preciso fazer uma alteração nessa gestão de perfil. Adicionar um campo novo, adicionar um e-mail secundário, adicionar mais de um número de telefone, enfim. Repare que quando eu faço essa alteração, eu estou correndo o risco de também ter um efeito colateral no meu módulo de autenticação, certo? Pois ambos compartilham a mesma estrutura de usuário. Ou seja, acabamos tendo um autoacoplamento entre essas duas funcionalidades, entre esses dois módulos. Agora, digamos que além desses dois módulos, também temos outras funcionalidades, como gestão de pessoas físicas, gestão de seguidores, gestão de produtos, gestão de entregas e por aí vai. E cada uma dessas entidades tem ali um usuário associado, ou um usuário que criou aquela funcionalidade, ou um último usuário que alterou, ou um usuário que de alguma maneira está atrelado ali àquela funcionalidade específica. Dessa forma, o domínio de usuário deve lidar com todas essas funcionalidades, o que acaba inflando esse domínio. Cada alteração em quaisquer desses módulos pode ter um efeito colateral em quaisquer outros módulos que nada tenham a ver com o que estamos alterando. Isso acaba impactando em como essas alterações devem ser implementadas e em como eu devo ter uma boa cobertura de testes automatizados para garantir que uma alteração no módulo A não acabe quebrando uma alteração ou uma funcionalidade que estava funcionando bem nos módulos B, C, D ou E. Outro ponto que eu acho importante de trazer aqui, e que eu já vi acontecer um determinado número de vezes, é que pode acontecer de mais de uma equipe de desenvolvedores estar trabalhando no mesmo projeto, em funcionalidades diferentes, ocasionando com que mais de um time, mais de um desenvolvedor acabe tendo que alterar os mesmos arquivos, os mesmos serviços, as mesmas classes de domínio ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente pode ter um baita problema com conflitos, retrabalho e quebra de funcionalidades que estavam funcionando bem. Agora, vamos abrir um pouquinho a mente para essa frase que eu vou dizer agora. Não precisamos de um único domínio representando a classe de usuário no nosso sistema. Sim, podemos ter diversas representações de usuário referentes a cada uma dessas funcionalidades que se relacionam com o usuário dentro da nossa aplicação. Com o estilo Vertical Slice e cada slice representando uma funcionalidade, cada uma dessas funcionalidades pode ter a sua própria representação do objeto de usuário, conforme os campos que essa funcionalidade, que essa feature, deve manipular durante o seu processo de execução. Dessa maneira, eu consigo utilizar a estrutura de usuário e, ao mesmo tempo, garantir que eu não estou causando nenhum efeito colateral negativo nos outros módulos e nas outras funcionalidades do meu sistema. Tendo tudo isso como base, tendo essa flexibilidade que a gente ganhou como base, podemos ver que cada vertical slice pode ser implementada seguindo os seus próprios padrões de arquitetura, o que melhor atendeu o escopo ou a eficácia daquela funcionalidade em particular. Seguindo o nosso exemplo, vamos ver uma slice que trata da autenticação e autorização do meu usuário. Nesse caso, trataremos somente os dados de username e senha desse usuário e quaisquer outros dados que ajudem na autenticação, como por exemplo um código temporário ou um token que seja enviado por e-mail. Em outra vertical slice temos a gestão de perfis, que atualiza os dados como nome, documento, endereços, redes sociais, etc. Nessa vertical slice podemos ter outra classe que também represente os dados de usuário, que por sua vez são diferentes dos dados que utilizamos para o login e autorização. Da mesma maneira, seguindo a mesma fórmula, temos outros módulos que podem referenciar o usuário
mas mantendo essas classes desacopladas. E qualquer alteração no que diz respeito à gestão de perfil em si deve fazer parte somente da slice que corresponde a essa gestão de usuário. Como vimos, cada slice corresponde a uma funcionalidade, a uma feature nova. Assim, mantendo todo o código, todas as classes referentes a essa mesma funcionalidade agrupadas, conseguimos atingir uma alta coesão, o que é sempre bem-vindo no desenvolvimento de aplicações. Como cada slice também é isolado, é um pouco mais fácil de manter, é um pouco mais fácil de testar, é um pouco mais fácil de entender, conseguimos também um baixo acoplamento entre essas slices. Mas cuidado, que aqui tem uma pegadinha, hein? Apesar de, na teoria, mantermos esse baixo acoplamento, é permitido nesse estilo as slices chamarem umas às outras. Sem compartilhamento de código, mas uma slice chamando a outra como se fosse um cliente mesmo, como se fosse um request. Aí, se não tivermos cuidado, nosso código pode sim ter um alto acoplamento entre essas slices sem que percebamos. Então, devemos estar sempre de olho nessas integrações. Além desses benefícios mais técnicos, como alta coesão e baixo acoplamento, esse estilo anda mais alinhado com a jornada de usuário dentro da minha aplicação, pois esta sempre fica mais aderente e mais fácil de manter atualizado ali com o meu código. Outro ponto bem interessante na adoção desse estilo é que, como é normalmente ali o mesmo desenvolvedor ou o mesmo time que cuida das mesmas funcionalidades ou das funcionalidades mais próximas, nós temos ali uma facilidade maior para criar testes automatizados e os testes de integração, até porque ele só vai ter essa funcionalidade em mente quando estiver trabalhando com esses recursos. Agora, em que tipos de projetos seria interessante para mim aplicar esse padrão arquitetural? Em projetos onde as features crescem de forma orgânica ou há muitas alterações por parte do negócio, e eu quero manter essas features, obviamente, desacopladas. Uma boa utilização desse padrão também seria em projetos que possuem alguma funcionalidade um pouco mais delicada, que exige um cuidado especial e um tratamento diferenciado, como, por exemplo, um módulo que faz algum tipo de cálculo complexo, ou que usa algum tipo de algoritmo que seja proprietário, ou que eu precise atuar em muitos ajustes com essas funcionalidades específicas. Pode ser interessante eu isolar esses módulos para dar um tratamento diferenciado. Também é interessante o uso de padrão quando eu preciso, por algum motivo, extrair alguma funcionalidade do meu sistema para transformar ela em um serviço separado, por exemplo. Vamos dizer que você quer isolar toda a parte de autenticação e autorização do meu sistema, tendo como objetivo a utilização de um serviço externo de autenticação. Podemos começar criando essa slice dentro do nosso projeto e isolando todo esse comportamento nessa feature. Assim, após isolarmos todo esse código, porém ainda no mesmo projeto, e quando comprovarmos que ela está completamente isolada através de uso e de testes automatizados, a recriamos como um serviço externo isolado. Vamos fazer aqui brevemente um passo a passo de qual que seria o caminho ideal para a gente aplicar esse estilo arquitetural em um projeto já existente. Primeiramente, criamos uma pasta específica por funcionalidade. Dentro dela, nós criamos tudo o que vai precisar para que a gente tenha a completude da sua execução. O handler ou controle da ação, validação de entrada, lógica de negócio, acesso a dados, consumer de mensageria, etc, etc, etc. Muito cuidado para a gente não vacilar ali na criação de dependências que já estão muito bem organizadas. É importante ressaltar sempre que esse modelo não é uma bala de prata. Como já vimos, um dos grandes desafios desse modelo é lidar com o acoplamento entre as slices. Apesar delas estarem isoladas e independentes entre si, precisamos ter muito cuidado na maneira como implementamos a interação entre essas slices, para não criarmos ali um acoplamento excessivo entre essas camadas. Exige disciplina manter as slices devidamente isoladas, principalmente quando nós temos domínios que representam a mesma entidade, porém estão espalhados em funcionalidades ou em módulos diferentes.
Eu já presenciei mais de uma vez no dia a dia do desenvolvimento algum desenvolvedor novo que não conhecia ainda de fato o padrão e tentou unificar todos esses modelos em funcionalidades distintas dentro de uma classe centralizada, conforme ele já devia ter trabalhado em outros projetos. Portanto, é essencial que se mantenha um acompanhamento rigoroso em cada nova implementação dentro da minha arquitetura. Obviamente, gente, nem todo projeto precisa seguir esse modelo. E mesmo os projetos que sigam, eu não preciso seguir esse modelo em todas as funcionalidades. É possível, sim, mesclar esse e outros estilos arquiteturais dentro do mesmo projeto. O que a gente precisa ter é o discernimento para entender quando é necessário eu usar esse tipo de padrão e outros tipos de padrão ali, identificar essas necessidades e ir aplicando esse padrão conforme é necessário dentro do projeto. Para finalizar, vamos reforçar alguns pontos que a gente viu aqui no vídeo de hoje. Vertical Slice é um estilo arquitetural que favorece a organização por funcionalidade e não por tecnologia. Para times e projetos que queiram escalar o seu projeto com clareza e independência, esse aqui pode ser um divisor de águas. E se você está, de alguma maneira, migrando o seu sistema para uma arquitetura distribuída, como microserviços ou algum modelo similar, esse cara aqui pode ser um excelente caminho intermediário. Pode ser o modelo que você estava procurando. Mas me conta, você já conhecia esse padrão? Já aplicou alguma vez na prática? Estava procurando ali alguma coisa parecida para começar a sua migração, para extrair alguma funcionalidade? Conta aqui nos comentários que eu estou bem curioso. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com seu time, compartilha com seu tech lead. A gente está bem no comecinho aqui, então cada inscrição importa pra gente. Deixa um comentário aí para aumentar o engajamento e a gente se vê no próximo vídeo.